Estamos de volta a uma quinta, 10 de agosto, e o Poesia Prato do Dia segue falando de livros, leituras e bibliotecas. Hoje com O Pranto dos Livros, de Antônio Cândido. Este texto é datado de 17 de janeiro de 1997 e foi encontrado num dos quase 100 cadernos que Antônio Cândido deixou. Morto, fechado no caixão, espero a vez de ser cremado. O mundo não existe mais para mim, mas continua sem mim. O tempo não se altera por causa da minha morte. As pessoas continuam a trabalhar e a passear. Os amigos misturam alguma tristeza com as preocupações da hora e lembram de mim apenas por intervalo. Quando um encontra o outro, começa o ritual do veja só, que pena, ele estava bem quando o vi a última vez. Também já tinha idade. Enfim, é o destino de todos. Os jornais darão notícias misturadas de acertos e erros, e haverá informações desencontradas, inclusive dúvida quanto à naturalidade. Era mineiro? Era carioca? Era paulista? É verdade que estudou na França ou foi na Suíça? O pai era rico? Publicou muitos livros de pequena tiragem, na maioria esgotados. Teve importância como crítico durante alguns anos, mas estava superado havia tempo, inclusive por seus ex-assistentes Fulano e Beltrano. Os alunos gostavam das aulas dele porque tinha dotes de comunicador. Mas o que tinha de mais saliente era certa amenidade de convívio, pois sabia ser agradável com pobres e ricos. Isso quando se conseguia encontrá-lo, porque era esquivo e preferia ficar só, principalmente mais para o fim da vida. Uns dizem que era estrangeirado, outros que pecava por nacionalismo. Era de esquerda, mas meio incoerente e tolerante demais. Militava pouco e no PT funcionou, sobretudo, como medalhão. Aliás, há quem diga que teve jeito de medalhão desde moço. Muito convencional, mas é verdade que fugia da publicidade, recusava prêmios e medalhas quando podia e não gostava de homenagens. Contraditório, como toda a gente. O fato é que havia em torno dele muita onda e chegou-se a inventar que era uma unanimidade nacional. No entanto, foi sempre atacado em artigos, livros, declarações, e contra ele havia setores de má vontade, como é normal. Enfim, morreu, já não era sem tempo, e que a terra lhe seja leve. Mas o que foi leve não foi a terra pesada, estímulo dos devaneios da vontade. Foi o fogo sutil, levíssimo, que consumiu a minha roupa, a minha calva, os meus sapatos, as minhas carnes insossas e os meus ossos frágeis. Graças a ele, fui virando rapidamente cinza, posta a seguir num saquinho de plástico com o meu nome, a data da morte e a da cremação. Enquanto isso, havia outros seres que pensavam em mim com uma tristeza de amigos mudos. Os livros. De vários cantos, de vários modos, a minha carcaça que evitou a decomposição por meio da combustão suscita o pesar dos milhares de livros que foram meus e de meus pais, que conheciam o tato da minha mão, o cuidado do meu zelo e a atenção com que os limpava, mudava de lugar, encadernava, folheava, doava em blocos para serviço de outros. Livros que ficavam em nossa casa ou se espalhavam pelo mundo, na Faculdade de Poços, na de Araraquara, na Católica do Rio, na Unicamp, na USP, na Casa de Cultura de Santa Rita,
na ex-economia e humanismo, além dos que foram furtados e sabe Deus onde estão, todos sentindo pena do amigo se desfazer em mero pó e lembrando os tempos em que viviam com ele anos e anos a fio. Então, dos recantos onde estão, em estantes de ferro e de madeira, fechadas ou abertas, bem ou maltratados, usados ou esquecidos, eles hão de chorar lágrimas invisíveis de papel e de tinta, de cartonagem e percalina, de couro de porco e pelica, de couro da Rússia e marroquim, de pergaminho e pano. Será o pranto mudo dos livros pelo amigo pulverizado que os amou desde menino, que passou a vida tratando deles, escolhendo para eles o lugar certo, removendo-os, defendendo-os dos bichos e até os lendo. Não todos, porque uma vida não bastaria para isso, e muitos estavam além de sua compreensão, mas milhares deles. Na verdade, ele os queria mais do que como simples leitura. Queria-os como esperança de saber, como companhia, como vista alegre, como pano de fundo da vida precária e sempre aquém. Por isso, porque os recolheu pelo que eram, os livros choram o amigo que atrasava pagamentos de aluguel para comprá-los, que roubava horas ao trabalho para procurá-los, onde quer que fosse, nas livrarias pequenas e grandes de Araraquara ou Catanduva, de Blumenau ou João Pessoa, de Nova York ou New Haven, nos sebos de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, nos buquinistas de Paris e nos alfarrabistas de Lisboa, por toda a parte onde houvesse papel impresso à venda. O amigo, que não sendo fênix, não renascerá das cinzas a que está sendo reduzido, ao contrário deles, que de algum modo viverão para sempre. Obrigado, Antônio Cândido, mestre dos mestres. E quinta que vem tem mais Poesia Prato do Dia.